Bom dia, seu nome? Ítalo José Santos Silva. Bom dia, seu nome? Israel Natan Vicente. Vocês estão sendo presos pelo DEIC, aqui de São Paulo. Tá bom? Mandado de prisão da Paraíba. Investigação. Inocentes. Pessoas que estão sendo... Se eu abrir a boca aqui pra falar da tua vida, eu amanheço o dia nessa live falando de tu. Porque tu é um cara sem futuro. Tu ainda vai pagar o que tu faz com essas crianças. Pessoas que estão sendo... Não queria utilizar a palavra perseguição, mas são pessoas que estão sofrendo bastante por isso que está acontecendo. São pessoas que, como o doutor bem disse, que usam, vão provar que não procede. Que tu fica fazendo esses meninos fazer teatro de briga, de namoro. É uma prostituição, bebendo. Miguel hoje aí, olha o menino como tá. A Raira beba, dizendo que Miguel vai beber. Gente, vocês estão cegos. Cadê a sanidade de vocês? Cadê de vocês? Doutor, mas há imagens que foram publicadas dessas crianças naqueles momentos que para o Ministério Público são exploração infantil. Qual é o problema de ter imagem de criança? Você é o assessor dele, né? Qual é o problema de ter imagem de criança? Ô Ítalo, foi uma armação que fizeram com você, do Felpa? Ítalo, foi? Fala pra mim. Foi uma armação, Ítalo? Hein? O que você tem a dizer? Foi uma armação que fizeram com você? As provas apuradas até agora no inquérito da polícia, depoimentos de testemunhas, prova documental, existem fortes indícios de autoria e materialidade de crimes de tráfico de pessoas, de exploração sexual e também de trabalho infantil. Cada vez mais eu tô achando que o vídeo do Felca foi plantado. Porque se a preocupação fosse com a adultização de criança, teriam dado ouvidos a Damares, teriam dado ouvidos a Antônia Fontinelli. A Damares foi em 2023, disseram que tá propagando notícias falsas, e a Antônia Fontinelli falou do próprio Ítalo Santos em 2024, tomou do Ministério Público, ela teve que deletar o vídeo e ainda pagar uma multa, por ter falado a mesma coisa que o Felca. Então, você vê aí na tela exatamente a reprodução da ordem de prisão expedida pela Justiça da Paraíba. É a manifestação, é o despacho do juiz favorável à prisão. O adolescente dançando. Não estou falando de sexualização. Não foi sexualizada nenhuma das crianças. A denúncia fala mesmo sobre topless. Topless? Denúncia não. Denúncia não. Pode mostrar? Olha aqui pra frente, doutor. O influenciador Ítalo Santos e o marido, Israel Natan Vicente, conhecido como Euro, pretendiam fugir do Brasil para evitar a prisão. A informação foi dada pelo delegado Fernando Davi, da Polícia Civil de São Paulo, em coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira, 15 de agosto. Os dois são alvos de uma investigação do Ministério Público da Paraíba por tráfico humano e exploração sexual infantil. Ítalo é conhecido por publicar nas redes sociais imagens em que crianças aparecem dançando de forma sensual. O influenciador passou a repercutir nesta semana após o youtuber Felca publicar um vídeo denunciando o criador de conteúdo por adultizar menores. O Ministério Público, no entanto, já movia uma investigação contra ele desde o ano passado. Em 2023 foi lançado o filme O Som da Liberdade. E como que a mídia divulgou? Mobilização de evangélicos e bolsonaristas para filme ser líder de bilheteria no Brasil. Mas afinal de contas, Nicolas, esse filme era sobre o quê? Pois é sobre exatamente o tema que todos agora estão dizendo que estão preocupados em combater, que é a exploração sexual infantil. Ou seja, há pouco tempo atrás, se você mobilizasse as pessoas para poder voltar sua atenção para o tema de exploração sexual, você era taxado disso aqui. Ele pode passar? Ele pode passar? Ele pode passar? A esquerda e a mídia não somente tentaram taxar o filme, como também promoveram o cancelamento dele, porque basicamente o filme era um delírio oriundo da extrema-direita. A defesa vai se manifestar nos autos, eles ainda serão ouvidos e eles estão dizendo. Isso vai ficar provado, como a defesa já afirmou. Lá no Congresso, quando a esquerda teve a oportunidade de tomar mais uma medida, porque para mim qualquer medida contra pedófilo é válida. Daí 85 votaram contra a castração química para pedófilos. Janones votou não para a castração química. O PSOL inteiro votou não também. E o PT, maioria esmagadora, também vota não. Mandado de prisão preventiva, os dois estão sendo investigados no mesmo caso. Então, eles estão sendo investigados pela Justiça da Paraíba. Então, se aplica para os dois. Nenhum dos dois falou, permaneceram em silêncio
E o interrogatório, normalmente, a prisão durante a investigação é para se fazer o indiciamento e o interrogatório. Então, o interrogatório normalmente é feito por quem tem conhecimento da investigação. Nós aqui só prestamos o apoio logístico a essa operação, que incluiu Polícia Civil da Paraíba, Ministério Público do Trabalho, GAECO da Paraíba, Polícia Rodoviária Federal e, enfim, aqui o DEIC também para dar o apoio. Então, eu não acredito que a pauta seja proteção das crianças. Vão usar isso aqui de escudo para levantar isso daqui, que é o interesse de quem tá lá em cima, né? E da Globo também, pra Globo parar de perder espaço que ela tem perdido durante esse tempo todo. E olha só, a preocupação da Globo não é nem tanto por audiência, é pela relevância, pelo poder. Pra só ela poder dar as notícias, igual sempre foi no Brasil durante os últimos 60 anos. De 5 anos pra cá, essa relevância nas notícias ficou meio difusa por causa de Twitter, de YouTube, de outras fontes. E precisa voltar a ter uma fonte só de notícia, para poder dominar a população melhor. Aí vem uma outra proposta para poder aumentar a pena para crimes hediondos. Isso inclui estupro de vulnerável, pedofilia. O PT e o PSOL votam contra mais uma medida para poder também punir pedófilos. Ah, Nicolas, mas aumentar pena para criminosos não resolve, tá bom? Aí vocês pedem 17 anos de cadeia para uma mulher que escreveu com batom uma estátua Perdeu o Mané. Vai enganar outro. Nesta madrugada, a Justiça Paraibana expediu um mandado de prisão preventiva contra Ítalo e Euro, que foi cumprido nesta manhã pela Polícia de São Paulo. Os dois foram presos em uma mansão alugada em Carapicuíba, na região metropolitana da capital paulista. Cada um tinha consigo 4 celulares. Os 8 aparelhos foram apreendidos e serão encaminhados para Paraíba para a perícia. Eles não portavam passaporte, mas somente documento de identidade. Por isso, a polícia acredita que eles fossem fugir por terra para o exterior, por Foz do Iguaçu ou por outro local do sul do país. Não se sabe para qual país eles pretendiam ir. Doutor, no mandado... Vocês sabem do combinado? Tinha algum tipo de acordo com essas famílias? Da forma como os vídeos eram feitos? Isso será dentro da mídia. Gente, tá entrando mais, vamos sair pra fora. São definitivamente inocentes. Gente, é isso. O funk não é crime, o brega funk não é crime, tá? Isso é uma cultura. E dentro da cultura, é isso que infelizmente estão tentando fazer. Criminalizar essa cultura. Criminalizar essa cultura. Cidrica, obrigado pela disponibilidade de tempo. Obrigada eu, gente. A senhora, de alguma maneira, estaria disposta a usar sua voz, a imagem, a sua arte para repudiar a associação do funk com o tráfico de drogas, a exploração de menores e a ocupação criminosa de territórios periféricos? Com orientação, a gente não é objeto da investigação a respeito disso, mas eu tenho para falar. Obrigado. A senhora condena, sim ou não, a atuação dessas facções criminosas e está disposta a colaborar com o fortalecimento de uma cultura de paz, legalidade e proteção da infância nas periferias? Olha, eu vou deixar essa parte pro poder público mesmo e eu vou ficar nas minhas músicas. Até mesmo porque eu duvido, se a gente fizesse uma nova constituinte e colocasse prisão perpétua para crime, por exemplo, de pedofilia, eu duvido que a esquerda seria favorável. Até hoje, o Lula não criou o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais, mesmo depois da lei ser aprovada no Congresso Nacional. Quando a Damares denunciou o que estava acontecendo na Ilha do Marajó, vários políticos, artistas de esquerda zombaram da cara dela e inclusive pediram a cassação do mandato dela. Todos esses aqui da esquerda não assinaram a CPI, que era para investigar os casos de abuso sexual, exploração sexual na Ilha de Marajó. Na época eu fiz vídeo, arrecadei recursos e sabe o que o Ministério dos Direitos Humanos fez? Rebateu fake news. Tendo que é foragido da justiça. Agora, a informação que nós tínhamos é que eles estavam em rota de fuga, sim, para fora do Brasil. Essa é a informação que nós tínhamos. Que eles fizeram o monitoramento desde a saída deles lá da Paraíba até a chegada em São Paulo, tendo em vista que eles vieram com o carro da Paraíba. O carro é de João Pessoa. Então eles vieram dirigindo. Até onde nós sabemos, eles chegaram ontem nesse local. A Antônia Fontinelli, ano passado, denunciou o mesmo influenciador Ítalo Santos, que agora está aí em voga. E o que a justiça fez? Pediu a remoção do vídeo, porque sobre acusações que ele estava, entre aspas, a Globo colocou aqui, sexualiza a criança. E pior, ele acionou a Fontinelli pela prática de 3 crimes. Ela teve ainda que pagar multa para a justiça por conta
da mesma denúncia que está sendo feita agora. Daí, agora, depois desse vídeo, o que o governo do Lula faz? Bem rápido. Aumento de pena para pedófilo? Não. Castração química? Não. Botar pedófilo na cadeia? Não. Agora, se aproveitar de uma pauta legítima para poder criar uma lei que vai censurar a internet, aí sim. Na mesma hora, o governo do PT enviou um projeto para regulamentar as redes sociais. Até o momento, tem mais de 30 projetos de lei para poder regulamentar as redes sociais. E um total de 0 para poder punir pedófilo. É tão descarada a tara desse governo para usar qualquer pauta para poder censurar a internet, de que esse projeto que eles vão enviar para o Congresso prevê a suspensão provisória da rede social do cara antes de qualquer decisão judicial. Ou seja, a pessoa vai lá e denuncia, não é o post dela que cai, não. É a rede social dela inteira. E o problema disso é que as plataformas vão simplesmente automatizar a derrubada de contas, porque afinal, são milhões de conteúdos postados todos os dias. É impossível verificar todos. E daí basta eu denunciar aquilo que eu quero que derrube, fazer um monte de gente lá e denunciar e pronto, derrubado. E sabe quem vai analisar se derruba ou não a rede social? O Ministério da Justiça, do PT. Ou seja, numa canetada o governo decide derrubar ou não as suas redes sociais, baseado em denúncia de qualquer pessoa. Cada um possível rota de fuga para fora do Brasil, seria isso? Vocês chegaram a ter essa informação? Essa foi a informação que chegou. A gente não sabe exatamente. Pode ser por Foz do Iguaçu ou pode ser pelo sul mesmo. Nesta tarde, os dois foram encaminhados para o 1º Distrito Policial de Carapicuíba. Amanhã pela manhã, eles devem passar por uma audiência de custódia por chamada de vídeo com o Judiciário Paraibano. Se as prisões forem mantidas, os dois devem ser levados ao Centro de Detenção Provisória de Carapicuíba. E deixa aqui eu refrescar a sua memória para poder te lembrar quem é a turma que está dizendo que tem que fazer isso tudo nas redes sociais para poder proteger crianças e adolescentes. A mesma turma que defendeu a arte de crianças fazendo uma performance com um homem pelado. Criança tocando a mão, o pé e o tornozelo desse homem que está deitado no chão nu. O artista estava representando a performance La Bête. É a mesma turma que quando a conservadora, cristã, Dona Regina falou isso daqui. A senhora me falava agora, a senhora não é bem a favor, por quê? Me explica. Eu não sou contra a arte que foi exposta, mas sou contra a exposição da criança ali daquela forma. Mesmo tendo lá o aviso, porque tinha, né, a placa para os pais e tal, mesmo tendo esse aviso de cautela. Eu sou contra essa mãe que levou a criança lá, porque a mãe, tudo bem, um adulto, né, tudo bem. Mas a criança, eu acho que... Será que foi preparada essa criança? André, para você, o que você acha isso aí? O que você acha, André? A reação dela foi essa e o pior foi o que ela falou e defendeu. A exposição é uma coisa absolutamente delicada, a performance dele, um trabalho extremamente delicado. Não tinha nada de violento ou de pornográfico, entende? Há uma distorção muito grave do que houve ali, tomando proporções inacreditáveis. É terrível que um corpo nu seja um choque, inclusive para um brasileiro. É criança. Gente, é isso. O funk não é crime, o brega funk não é crime. Ele pode passar, meu? Licença aí, polícia passar. Licença aí. Eu tô te ouvindo, acompanhando nesse momento ao vivo a prisão de e do companheiro dele de Israel, Vicente. É a mesma turma que defende esse tipo de funk dentro de escola. É a mesma turma que diz que uma apresentação chamada Cavalo Tarado para crianças, gastando 50 mil reais de dinheiro público, é arte. Galopa, 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 duma e senta e rebola. Galopa, 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 galopa. Olha os cavalos do circo. E diz o juiz também que com a produção de vídeos, com divulgação em redes sociais, constrangimento de crianças e adolescentes, dentre outros crimes. Então é uma série de crimes aí imputados, né, contra o Ítalo, em cima de uma investigação da Polícia Civil da Paraíba, com um parecer favorável do Ministério Público da Paraíba pela prisão e com a decretação da prisão por ordem da Justiça da Paraíba. Documento aí que você acaba de ver aqui em primeira mão com a gente, é o despacho do juiz autorizando a prisão. E você vai ver agora aqui com a gente imagens da casa
onde foi feita essa prisão agora há pouco. Existe uma grande expectativa que Ítalo Santos e o marido dele também, o Israel, possam sair dessa porta aqui a qualquer momento. A mesma turma que defende isso daqui, crianças em paradas LGBT. A mesmíssima turma que quer me botar na cadeia porque eu botei uma peruca, mas que quando abraça uma condenada por estupro, por matar um menino, mas que era trans, aí tudo bem. É a mesma turma que diz que agora está defendendo crianças e adolescentes, mas que lançou um livro para crianças e adolescentes que tinha lá uma brincadeira chamada Casa, Mata ou Trepa e colocou aqui o nome do Kid Bengala, que é um ator pornô. E nem adianta dizer de que não era o meu público, é mentira o que você está dizendo, porque eu tenho provas. Tá tudo aqui explicadinho no dossiê Felipe Neto, tudo o que você precisa saber. Assista aí para quem esse livro estava sendo vendido com uma brincadeira Casa, Mata ou Trepa que tinha um ator pornô no meio. Você o canal para adulto ou para criança? Bom, eu hoje faço mais para o público jovem. Eu hoje atraio mais o público jovem, mais na sua faixa etária, e é o público que mais me deixa feliz de fazer, cara. Porque eu adoro o público adulto, mas o público infantil, ele tem uma inocência e uma vontade de se divertir diferente do adulto. E eu fico mais feliz fazendo para o público mais jovem. Vamos lá, a gente tem exatamente o momento em que a polícia entra, é uma casa grande em Carapicuíba, nós não sabemos as circunstâncias ainda de como o Ítalo foi parar nessa casa, se é emprestada, se ele alugou, enfim, fato é que ele saiu da Paraíba já suspeitando que algo pudesse acontecer com ele, ou seja, uma ordem de prisão, veio aqui para Grande São Paulo, foi para essa casa em Carapicuíba e foi nessa residência que você está vendo aí também em imagens em primeira mão, que a polícia conseguiu localizá-lo. Mesma turma que diz isso daqui sobre pedofilia. Envolvendo os pedófilos que sofrem de um transtorno. Isabela, há muito preconceito com relação a isso, porque é um tipo de crime que nos enoja muito como sociedade, né? Mas fato é que é uma doença, não tem cura, mas tem tratamento. A pedofilia é uma doença crônica que não tem cura. Os médicos até fazem uma comparação com a diabetes e com o alcoolismo, que exigem cuidado redobrado e tratamento por muito tempo. A estratégia desse pessoal é esse daqui. Primeiro dizem que é doença para não dizer que é crime. Depois tornam um crime dizer que é doença. A lógica desse pessoal é que um pedófilo não pode ir para cadeia porque não é crime, é doença. Mas se você falar que pedofilia é crime, você se torna um criminoso e deve ir para cadeia. Inclusive, a mesma turma que se utilizou de uma frase infeliz do Bolsonaro de que pintou um clima para poder dizer que é contra a pedofilia. Mas essa mesma pessoa foi presa por estuprar uma menina de 12 anos. Esse daqui foi o cara responsável por fazer esse crime aí. Esse outro aqui, que é militante LGBT, comunista, tentou fazer sexo oral com uma criança de 13 anos de idade. Aí ele aqui, agora na foto. Mesma turma que diz que amor não tem gênero, religião, sexualidade, cor e, pelo visto, nem idade para eles, né? Porque ele mesmo foi investigado, indiciado e preso por estupro. Mas espera aí, eu não estou querendo dizer que esse crime é exclusivo somente da esquerda. Até mesmo porque esse tipo de crime pode ser cometido por qualquer pessoa. Pastor, padre, pai de santo, mulher, professor, líder religioso, enfim. Agora, o combate a esse crime não é todo mundo que quer combater, não. Mas combater de verdade e não somente entregar essa responsabilidade de cuidar dos filhos, que é do pai, para a plataforma. E é exatamente isso que eu elaborei, porque eu sei que tem que ter um conjunto de atitudes para poder combater isso de forma séria. Ou seja, além de acrescentar uma pena, incluindo um artigo no ECA, punindo de 4 a 8 anos quem de fato produzir, dirigir, fotografar, filmar e tudo isso aqui que envolve exposição de criança, adolescente ou adultize, paga isso daqui de pena, vai para cadeia. Além da prisão, faz com que o poder público promova campanhas de conscientização, faz com que a plataforma ofereça ferramentas para que os pais configurem para poder ajudar e proteger os seus filhos.
e, principalmente, faz com que as plataformas sejam responsabilizadas caso, depois da notificação do Ministério Público, da autoridade, não tome as medidas cabíveis para poder derrubar o perfil, derrubar o conteúdo e realmente impedir com que esse criminoso continue na internet. A polícia recebe uma informação da Paraíba, a polícia de São Paulo, de que o Ítalo estava aqui. A polícia faz uma campana em volta dessa casa. Quando consegue confirmar que o influenciador estava de fato dentro da casa com o marido, eles fazem um cerco, entram e, portanto, anunciam, dão a voz de prisão. São pessoas que chegam agora aqui na delegacia, viu, Passaia, como já era esperado, né, aqui na frente do DEIC, seguidores e fãs do Ítalo Santos e também do companheiro dele, do Euro, que agora vem aqui para fazer essa manifestação contra as prisões preventivas que foram cumpridas, então, aqui em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Agora, tanto o projeto que o PT vai mandar, quanto o 2628, que tá aí para poder ser votado semana que vem também, não fala nada sobre punir o pedófilo criminalmente. Nada. O que tem é o Estado regulamentando absolutamente tudo, incluindo o conteúdo aqui ofensivo, ele independe de ordem judicial, que era o mesmo problema do projeto lá que eu disse do Lula. Ainda tem muitos outros problemas que eu não vou ficar esticando aqui, mas do jeito que está hoje, é impossível votar esse projeto. Porque está mais do que claro que eles querem fazer de tudo para poder regulamentar a internet e vão usar qualquer coisa para isso. Ah, Neymar machucou o joelho, vamos regulamentar a internet. Ou seja, são diversas ações que precisam ser tomadas e o que não dá para fazer é vender uma narrativa mentirosa usando uma pauta genuína para poder prometer para as pessoas que basta fazer isso, que vai acabar com o problema de abuso sexual contra crianças online. A prisão de Ítalo é um banho de água fria na turminha da censura. Estamos vivendo um absurdo, um tempo louco que repetem como se fosse um mantra. Precisamos regulamentar as redes sociais. Mas não. O caso de Ítalo esfrega na cara de todos o contrário. Então essa história de que sem regulamentar as redes sociais não dá para combater o crime, adivinhe, é mentira. É uma cortina de fumaça, é uma desculpa para censurar, calar vozes e principalmente controlar narrativas. Não é sobre proteger a sociedade. Hoje, o Ítalo está preso porque a lei foi aplicada. Não houve lei nova, não houve regra especial. O que houve foi a aplicação de leis que já existem há anos no nosso país. Bastou vontade, ação e coragem para usar o que o Código Penal e o ECA já prevêem. Quer combater o crime? Aplique a lei, estruture as polícias, mas não use a bandeira da segurança pública para colocar mordaça goela abaixo na boca do povo. Agora, isso é um dado assustador. Familiares e conhecidos são responsáveis por 68% dos casos de violência sexual contra crianças no Brasil. O que isso quer dizer? De que várias ações precisam ser tomadas, mas a principal, de fato, está na família. E é claro, cada família tem a sua realidade, seja financeira, seja de tempo, isso aí todo mundo sabe. Mas se você não consegue tomar conta daquilo que seu filho vê, escuta em um celular, tem uma notícia para te dar. Você não é pai e nem mãe. E daí você vai transferir essa responsabilidade para o Estado, até mesmo para uma empresa, tá de sacanagem, né? Esse é o caminho mais fácil, mas também é um caminho mais totalitário. Porque daí o Estado vai tomar conta de tudo. Se ele toma conta do seu filho, o que mais ele não vai tomar conta? Agora, escolhas fáceis, qualquer um faz. Agora, cuidar dos filhos realmente é uma tarefa difícil. Mas se você tomasse algumas medidas de prevenção, como por exemplo, não deixar o seu filho, a sua filha ir dormir na casa dos outros, principalmente de familiares, supervisionar o seu filho, conversar, dialogar, preservar a sua intimidade para que ele não veja você nu, isso impedisse, ou ao menos reduziria e muito, a chance dele sofrer e ser vítima de um crime horrendo, como por exemplo o estupro de vulnerável, você não faria? Ou seja, todo mundo sabe que não é fácil cuidar de uma criança, mas a omissão e a falta de cuidado dos pais em cuidar das suas crianças que está fazendo com que elas fiquem expostas a todos esses tipos de criminosos. Enfim, vão excluir a família dessa equação, vão simplesmente dizer que, de fato, deixa ela de lado e joga tudo para o Estado. E a família? Fica onde nessa história?
O Ítalo Santos foi preso usando uma camisa de uma Bet, cuja dona da Bet é a Deolane Bezerra. E ainda vazou um vídeo que circulou bastante na internet do Ítalo Santos com um relacionamento muito amigável com administradores da Choquei. Isso sem falar das inúmeras publicações que a Choquei já fez do Ítalo Santos, promovendo a baixaria que ele fazia com as crianças. Aí você tem toda essa galera de esquerda falando, ah, que legal, olha que maravilha, o Ítalo Santos foi preso. Uhul, vou comemorar. E é o mesmo pessoal que geralmente é fã da Deolane Bezerra e segue a página da Choquei. Mas eles estão fingindo que não estão vendo nada. Quem é que está por trás dos patrocínios que o Ítalo recebia? Ou seja, quem é que financiava um potencial esquema de pedofilia no Brasil? Fica a pergunta, hein? Será que rola uma CPI da pedofilia no Congresso Nacional? Comenta aí o que vocês acham. E sem falar que, por que você não ouviu ninguém falando a respeito do combate à pornografia? Que é uma das causas principais que levam à perversão sexual e que leva uma pessoa a cometer esses crimes horrorosos. Percebe de que o problema é muito mais profundo. Eles estão querendo tratar com uma simplicidade sobre redes. É inacreditável. Tem vários influenciadores por aí que estão usando crianças para poder divulgar a sua arte com músicas obscenas. Vários, inclusive, utilizando as próprias filhas para poder ficar fazendo isso. Inclusive, vários pais e mães estão usando os seus filhos para poder colocar eles em apresentações com músicas obscenas, para poder fazer gestos obscenos, para poder, de fato, adultizar e sexualizar a sua própria criança. Eu não tenho dúvidas que para combater esses criminosos precisa de penas severas, prevenção, depois monitoramento e principalmente um cuidado da família. Não tire a sua responsabilidade como família de cuidar dessas crianças e adolescentes. Porque caso contrário, você acredita mesmo que um governo que não consegue proteger as crianças e adolescentes no mundo real vai conseguir proteger elas no mundo virtual? Não dá para cair nessa. Poxa, presidente Lula, assim não dá. Quer tirar as nossas redes sociais por 2 meses? Que é isso? O Felca fez uma grande denúncia. O Ítalo tá preso. E o senhor, ao invés de perseguir quem faz adultização, sensualização das nossas crianças, o senhor quer mandar um projeto para poder suspender as redes sociais do brasileiro por 2 meses? Cadê a liberdade de expressão? Persiga quem comete crime. Não mexa, presidente, nas minhas redes sociais, nem nas redes sociais de todo brasileiro. É o que eu peço pro senhor. Se você concorda comigo, marca o presidente Lula e fala, não mexa nas minhas redes sociais.